Olá, meu nome é Mônica Cristina, eu sou aluna da Universidade São Judas Tadeu, eu faço o curso de Pedagogia, eu estou no 8º semestre, a universidade fica na Moca e eu faço o curso no horário noturno. Eu faço parte de um projeto de estágio, a professora orientadora é a Cíntia Pittini. Hoje eu vou estar falando sobre mais um vídeo para educação infantil. E o tema de hoje são algumas brincadeiras que dá para ensinar a matemática para essas crianças, né? Nessa fase da educação infantil. Eu vou começar falando que o conhecimento durante a infância pode ser estimulado de várias maneiras, o que contribui para diferentes características e atividades para ser desenvolvida, para ensinar na matemática para essas crianças, que seja de uma forma divertida e que é uma excelente opção para reforçar o que é aprendido no colégio e ajuda a melhorar o raciocínio lógico. A abordagem ela é essencial, mas busca outras formas de aprendizagem. Ajuda a criança a ter prazer e a ter vontade de aprender sobre aquele certo assunto, né? Um determinado assunto que seja interessante para ela. E é importante também que os pais acompanhem esse desempenho dos filhos e busquem as estratégicas diferenciadas para ajudar nas matérias em que os filhos encontram as dificuldades. E nesse 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 artigo a gente aborda algumas dicas e algumas brincadeiras que pode ajudar no ensino da matemática. A gente vai dar alguma sugestão que pode ser útil, né, no ensino. Primeiro é o jogo de tabuleiro. Esses jogos de tabuleiro, eles sempre foram muito apreciados pelas crianças e costuma ser um excelente aliado no aprendizado. As opções são tradicionais, como damas e jogos da velha, e estimulam a desenvolver as qualificações como uma estratégica e lógica. E, além disso, melhora o pensamento analítico na opção de tempo e a concentração e a paciência, né? E o xadrez ajuda a exercitar a mente, o raciocínio, permitindo que as crianças criem antecipações e avaliem as consequências de cada movimento. E esse raciocínio é estratégico, é muito importante para o aprendizado da matemática e para ensinar outras noções. E é preciso calcular algumas possibilidades dos jogos, a fim de evitar que uma peça fique desprotegida e ao mesmo tempo alcançar o objetivo final, que é a vitória, né, que é a de ganhar. E também existem as opções de jogos que incentivam o desenvolvimento de habilidades que são mais avançadas. E uma delas, por exemplo, é o banco imobiliário, que ensina que a matemática para a criança por meio de gerenciamento de valores. E um outro jogo que é conhecido é a imagem e ação, que da imagem e ação que contribui para para fortalecer a memória e para agilidade nas ações. Segundo jogo é o da memória. Esse jogo da memória pode ser usado de várias maneiras diferentes, inclusive como um dos jogos de matemática. É possível incentivar o raciocínio por meio de números apresentados de forma diferente. Enquanto uma carta apresenta o número 10, o seu par ideal vai ser o que tem a multiplicação equivalente, que seria 2 vezes 5. E essa é uma forma de incentivar as diferentes operações matemáticas, sendo possível colocar adição, subtração, multiplicação e divisão nas cartas. E, além disso, os jogadores precisam estar atentos aos sinais
aos sinais e ligados para encontrar os pares. Isso leva o estímulo, a concentração e ajuda a haver alguma dificuldade com TDAH. O terceiro jogo é o dominó. E o dominó, ele também é um jogo antigo, mas ainda assim muito difícil para o aprendizado. E as peças, elas são divididas ao meio e com duas numéricas representações em suas extremidades, que permite a compreensão matemática. E é possível, por exemplo, sugerir que a criança ela calcule a diferença entre os valores das peças ou indique qual a somatória é a maior que a outra. Inclusive, essa é uma solução para deixar o jogo mais divertido e emocionante. Isso vai desenvolver uma qualidade e habilidade como uma flexibilidade de pensamento e rapidez de um raciocínio e uma capacidade lógica. O quarto jogo é o de esportes. E os esportes, ele também ajuda a manter uma criança cheia de vida, que é saudável e que desenvolve fisicamente, e essa criança, ela contribui melhor para o raciocínio matemático. E elas podem ser úteis tanto no momento da atividade quanto para assistir um campeonato ou acompanhar algumas partidas de basquete, por exemplo. E esses benefícios, para quem pratica as atividades, pode vir por meio de um cálculo de quantas voltas são dadas ao correr ou a nadar e quantas cestas precisam ser feitas para ganhar ou a distância de uma borda de piscina até o outro lado. Esses são alguns exemplos, mas outros esportes também são utilizados e geram alguns aprendizados, de acordo com a especificidade da modalidade escolhida. Alguns espectadores podem aprender a fazer cálculos de quantas cestas o time precisa para poder ultrapassar ou outro acompanhar a classificação geral de alguma competição, permitindo que entenda o que é necessário ao alcançar primeiro. Tem uma outra brincadeira que é com a massinha de modelar. Essas massinhas de modelar, elas podem vir com alguns kits de formas que são redondas, retangulares, ou outras figuras que são de forma geométrica. Mas esse aprendizado matemático também pode ser feito com palitos de picolé ou até mesmo de alguma forma livre. E para a sua utilização é interessante e ela gera diversas possibilidades, sendo uma boa ferramenta para o desenvolvimento motor das crianças. E a parte da geometria é a parte muito importante da matemática para as crianças e deve ser estudada. Além disso, o manuseio de massinhas ajuda na compreensão de conceitos como divisão e fração. Essa atividade também é boa para impulsionar a capacidade de entender o tamanho e a noção do tempo. Existe também o jogo do boliche, que é um jogo cercado de números, sendo que a adição é fundamental para compreender a pontuação e, dependendo da idade, é possível praticar em alguma pista e local adequado. Mas se a criança ainda for pequena, vale a pena investir de outra maneira. É possível que se possa comprar um jogo completo de boliche infantil ou fabricá-lo. Isso pode ser feito de uma forma que seja com garrafa descartável, por exemplo, com 10 garrafas PETs e uma bola. Depois é só fazer uma determinação de um número para cada garrafa e colocar na posição
que seja de uma forma mais difícil, para derrubar todas de uma única vez. E no fim de cada jogada é hora de contabilizar, de contar quantos pontos foram conseguidos de acordo com as garrafas derrubadas. Ganha quem fizer o maior número de pontos. Existem também algumas brincadeiras que são de culinária, que um exemplo, dá para aproveitar o tempo com os filhos para fazer atividades de culinárias, e é uma boa opção para reforçar os conceitos matemáticos. E vale a pena lembrar que toda atividade na cozinha deve ser feita e acompanhada por um adulto, né, que é responsável. E no caso de preferir não cozinhar, de fato, alguns brinquedos podem servir como os jogos de matemática, porque eles acabam estimulando, né, os aprendizados. E é o que acontece com aqueles que permitem que a criança faça bolos, sorvetes, enfim, outras receitas, etc. E durante todo esse preparo culinário é preciso a gente calcular que as porções que é necessárias das receitas e o tempo de preparo delas. E além disso, como envolver a necessidade de comprar os ingredientes, princípios de economia, e também pode ser estimulado. Um outro exemplo de brinquedo com a matemática são os blocos de construção, e esses blocos, eles estão entre as atividades favoritas de algumas crianças. Então, por que não usá-los, né? Porque ele é uma ferramenta que pode aprender matemática e é possível fazer a comparação de tamanho entre as torres e pedir para a criança que calcule entre elas a diferença, por exemplo. E também existe como criar algumas tarefas com passos que indicam o número de bloco. E essa charada é o pequeno que vai fazer um cálculo para poder chegar a certos itens. E ainda que é possível fazer alguma representação geométrica e até a sequência matemática, dependendo da idade da criança. E essa atividade, ela desenvolve no raciocínio lógico e no pensamento, né? Nas habilidades geométricas e até mesmo os conhecimentos básicos. Existem também os dedos das próprias mãos, que a gente mostra que como que é preciso não ter nenhum tipo de brinquedo para poder ensinar a matemática para essas crianças. Pois sim, basta a gente usar os dedos das mãos ou até mesmo dos pés, que pode ser necessário, né? E a ideia é de de fazer uma contagem que seja simples e que pode funcionar em grupo. E se a gente tiver um simples e pequeno brinquedo, a gente pode fazer brincadeiras em que cada um mostra um número. E é preciso fazer a soma. Essa também é uma boa oportunidade para inserir os conceitos sobre números pares e ímpares, por exemplo. E em grupo, tudo fica mais fácil e divertido. Por exemplo, na hora de saber quanto é 3 vezes 4, por exemplo, 3 crianças podem erguer 4 dedos ou 4 delas podem erguer 3 dedos. Isso vai facilitar na memória delas e vai mostrar como os fatores podem ser mudados de lugar sem o prejuízo do resultado. E é uma ótima maneira para estimular esse raciocínio, né, e o pensamento rápido, e até para aumentar o estímulo com a família, porque assim, afinal, o pequeno sempre pode contar os dedos, né? As crianças pequenas sempre podem contar com os seus próprios dedos. Também é possível a gente investir no reconhecimento das formas, de forma que se encaixe no planejamento da montagem, né? E isso pode
pode e deve estimular essa percepção visual e a capacidade que é de resolver os problemas, e que acaba sendo útil em algumas questões que trazem apenas os números. E essas são algumas brincadeiras que podem ser úteis também para ensinar a matemática para crianças, né, da educação infantil. E essa abordagem que é diferenciada, ela contribui para desenvolver o raciocínio e ajuda a motivar as crianças, e os filhos acabam aprendendo também mais. E além dessas opções, também é interessante inserir os conceitos matemáticos de forma natural durante as atividades no cotidiano, como, por exemplo, tomar banho na hora do lanche ou o trajeto até o colégio, e utilizando um tempo e a distância entre as outras representações numéricas. Bom, eu cheguei no final de mais um vídeo falando sobre a importância, a matemática, né? Os jogos que a gente pode encontrar. Até o próximo vídeo.